Durma com o máximo de mulheres que você conseguir, a vida é curta. Hoje em dia os conselhos de relacionamento estão assim, né? Ou é 8 ou é 80. Ou é transa com o máximo de mulheres que você conseguir, a vida é curta. Ou é guarda o seu corpo pro casamento, espera a mulher certa. Ou então é até mais forte, é até mais red pill, né? Ah, foda-se mulher, eu não quero saber de mulher, a minha vida agora eu tenho que focar em mim, focar em me desenvolver. Enquanto as mulheres eu tenho que transar com 21 anos. Qual é o meu body count, né? Body count aqui na gringa é com quantas mulheres você já ficou. Qual que tem que ser a minha lista, ou quão grande tem que ser? Eu devo sair com várias ao mesmo tempo? Eu devo ficar só com uma? Eu posso ficar ficando com várias? A nossa cabeça fica um pouco confusa no meio de tanta informação. Mas hoje eu prometo que eu vou compartilhar a minha experiência com você. Depois de ficar 3 anos pegando um monte de mulher e agora estando num relacionamento saudável com uma mulher extremamente feminina, que é gringa e da República Tcheca. O que eu aprendi durante essas 2 fases da minha vida? Hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Primeiro eu queria dizer que eu cresci como você, no Brasil, né? Onde as músicas que a gente escuta desde pequeno é funk, falando que o funkeiro ali falando que tem que comer todo mundo e comer e depois ir embora, comer e virar as costas, e mulher crescendo na promíscua, né? Quem não lembra? MC Pipoquinha falando que tem que dar pra todo mundo. E aí a gente cresce, né? Principalmente na América Latina, principalmente no Brasil, a gente cresce num país onde, cara, transar com todo mundo e ficar com todo mundo e dar pra todo mundo ou comer todo mundo é normal, né? E aí quando você vem aqui pra Europa, você percebe que essa não é a realidade, essa não é o jeito certo a ser seguido, pelo menos não pra mim. E desde pequeno, ali na minha adolescência, estando com os meus amigos que seguiam esses standards, né, esses padrões aí de funkeiro, etc., eu me sentia invisível, porque enquanto todos os meus amigos estavam lá, pegando todo mundo e etc., eu não pegava ninguém. E aí eu me sentia invisível pras mulheres, principalmente porque, eu não sei se eu já contei aqui no meu YouTube, mas eu tive um problema pra poder espichar. Eu fui espichar quando eu tinha ali meus 17 anos. Era engraçado porque eu tava no 3º ano do ensino médio, ou seja, já tava ali com os meus 16, 17 anos e meu dente de leite ainda tava caindo. Era muita loucura. Então eu sempre tive muita dificuldade pra poder ficar com mulher. E aí eu sempre desejei ser igual àqueles meus amigos, se tornar o cara popular, mas como é que eu ia fazer isso? E aí por conta disso eu comecei a estudar sedução, abordagem, etc, mas sempre me tornei aquele cara obeso mental. Sabia, mas nunca colocava nada em prática. Então foi assim na minha adolescência. Vendo essa cultura promíscua, mas nunca vivendo ela. Eu comecei a estudar alguns caras lá da gringa que passavam um método que era muito mais fácil para começar a abordar mulheres, e aí eu comecei a colocar em prática. E foi aí que a minha vida promíscua começou. E aí eu comecei a estudar esses caras da gringa que passavam um método muito mais fácil para colocar em prática, diferente do Brasil, onde os caras só tinham teoria. E aí que eu comecei a realmente colocar em prática. No começo eu comecei a colecionar rejeição. Era fora atrás de fora, mas isso foi construindo a minha confiança. E aí começaram ali as minhas primeiras rejeições. E eu não vou mentir, foi uma fase muito boa da minha vida, cara. Imagina que todos os dias, se você quiser, se você tiver tempo, você conseguiria ficar com a mulher que você quisesse. Tava na Inglaterra, em Londres. Londres é a cidade mais cosmopolita do mundo, ou seja, tinha gente de todos os lugares do mundo. E eu tava lá, todo dia me relacionando com mulher da Espanha, de Londres, obviamente, mulher da Escócia, Estados Unidos, e é só você checar aí nos meus vídeos pra ver que eu não tô mentindo. E eu não vou mentir, eu amava essa época, cara, eu amava. Porque eu era o cara mais foda entre os meus amigos, eu era o cara popular. Todo dia os caras vinham me perguntar, todo dia eu era o assunto do momento, com quem que o Murilo tá ficando, com quem que o Murilo tá dormindo. Ainda mais porque eu comecei a documentar isso no meu canal do YouTube, então não tinha como refutar, não tinha como eles falarem que era mentira. Durante meu período na Inglaterra eu fui esse cara popular, eu vivi na íntegra uma vida promíscua. E eu falo que eu amava essa época porque se não fosse esse período da minha vida, eu acho que eu não tava onde eu tô hoje, no quesito financeiro, no quesito social, no quesito do meu relacionamento, porque isso abriu a minha cabeça para muitas coisas, principalmente pro quesito abundância. Eu simplesmente descobri que tudo na nossa vida é questão de quantidade. Ah, mas você não tem que valorizar a qualidade, etc. Mas não é nisso que eu tô querendo dizer. Relacionamento, namoro, é um jogo de quantidade. Quer ver como é matemática? Imagina que sua comunicação ela é ruim, ela é muito ruim, ela é 10%, de 100% ela é 10% boa. O que isso significa? Que se você abordar 10 mulheres, você vai conseguir ficar com uma. Se você quiser ficar com 5 mulheres, você não precisa ficar estudando e pensando em 1000 cantadas novas. Não, é só você abordar 50 mulheres. 10% de 50 é 5, pronto. Você tem 5 mulheres para sair na semana. Então depois de destravar esse medo e começar a ser rejeitado, eu entendi que o jogo é simplesmente matemática. Isso eu apliquei para os meus negócios, isso eu apliquei para o meu relacionamento, isso eu apliquei para a minha vida financeira, isso eu apliquei para os meus investimentos, isso eu apliquei para a minha família.
tudo é um jogo de quantidade, tudo é matemática. E se eu não tivesse nessa vida promíscua aí durante 3 anos, essa chave não tinha virado na minha cabeça. Coisa rápida, se você quiser viver essa vida de abundância, ficar com várias mulheres, ter toda semana alguém pra ficar, você precisa aprender essa quantidade. E se você quer aprender isso, eu te recomendo entrar no Método Vila Verde 2.0. Cara, lá tem tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos, tem abordagem prática. A gente faz call todos os meses com os nossos mentorados, a gente tem a nossa comunidade, vocês conseguem se encontrar pelo mundo, é completo. Se você quiser aprender a ficar com pelo menos uma mulher por semana, só clicar no link aqui da descrição e entrar pro Método Vila Verde 2.0. Mas nem tudo são flores, essa fase promíscua não trouxe só coisas boas pra mim. Na época que eu tava lá em Londres, pegando mulher todo dia, né, eu meio que me senti vazio, eu diria dessa forma. Eu senti que eu tinha muita gente ao meu redor, mas eu não tinha ninguém do meu lado. Se você scrollar meus vídeos aí pra baixo, né, rola o meu feed pra baixo, você vai ver que praticamente todo dia eu tava com uma menina diferente, tava se beijando, num date diferente. Mas eu sentia que o investimento de tempo que eu tava fazendo naquelas mulheres, naquele relacionamento, não me gerava retorno. Porque, sendo sincero, quando você tá vivendo nessa fase de abundância, quando você tá tentando pegar todo mundo e realmente tá conseguindo, você começa a ter um sensor muito bom pra mulher que você tá ficando. Até por isso que eu falo que isso me ajudou no meu relacionamento, isso vai te ajudar a escolher a melhor mulher. Né? Se eu te der 2 opções, você vai comparar a primeira com a segunda, e a melhor você escolhe. Agora, se eu te der 100, você tem um puta parâmetro, você tá muito sensível pra poder saber o que é bom e o que é ruim. E a partir do momento que eu comecei a entender o que era bom e o que era ruim, no começo, quando eu começava a ficar com aquela mulher, eu já sentia, puta, essa mina não é pra namorar. Só que como eu tava nessa fase de querer comer todo mundo e tá toda semana com uma mulher, eu ficava em relacionamentos, eu continuava conversando com mulheres que eu sabia que não ia pra frente. Então eu sentia que o investimento que eu tava fazendo não me retornava. O tempo que eu tava gastando ali, eu poderia estar investindo em outras coisas no meu negócio. Talvez se eu tivesse investido antes no meu negócio, nessa fase, eu estaria com um business muito maior hoje. Mas essa é uma coisa ruim que de certa forma essa fase promíscua trouxe pra minha vida. Mais que isso, eu entendi que, beleza, eu era o cara popular, todo mundo gostava do Murilo, né? E porra, o Murilo pega muita mulher e tal, mas 3 horas depois, um dia depois, ninguém mais ligava pra isso. Então, tá pegando várias mulheres é muito mais sobre provar algo pra você mesmo do que pros outros, né? E é por isso que eu acho que todo homem tem que passar pelo menos 1 mês, 2 meses por essa fase promíscua, pra poder calibrar o sensor dele, pra quando estiver procurando uma namorada, não escolher a primeira que aparecer, não aceitar migalha, porque você já fica com várias mulheres e agora você tem um sensor mais acurado. E aí, durante a minha fase promíscua, eu acabei me mudando pra Portugal. Saí da Inglaterra, me mudei pra Portugal e continuei nessa fase promíscua. Eu tava ficando lá, casado com uma alemã, com uma francesa, fixo, assim, todo final de semana eu tava ficando com essas meninas, então, puta, eu tava na melhor fase, cara. E aí, certo dia, tava com os meus amigos ali em Lisboa, em Portugal, passou uma menina loira, linda, linda. Eu abordei essa menina, a gente ficou 1 hora conversando, a gente ficou, puta, eu senti uma puta química, meu sensor falou, cara, essa menina tem algo diferente. Depois eu trouxe essa menina de volta para Portugal, depois eu fui para a cidade dela na República Tcheca, 6 meses depois, cá estamos, hoje namorando com uma mulher extremamente feminina, foi assim que eu conheci minha namorada. E se eu não tivesse passado pela minha fase promíscua, eu não teria dado valor assim que eu encontrei essa mulher, teria achado que ela era só mais uma, ou se ela não fosse uma mulher de valor, feminina, eu teria achado que ela era uma mulher boa porque meu sensor estava descalibrado. Então é por isso que eu falo que pelo menos, cara, pelo menos um período da sua vida, você tem que viver uma fase de loucura, de abundância, uma fase de estar ficando com várias mulheres. Pra quando você decidir acalmar, quando você decidir, cara, agora eu quero arranjar uma mulher, agora eu quero arranjar uma namorada, você não tá aceitando migalha, tem um sensor muito bem calibrado. Outra coisa que essa fase promíscua me ajudou foi que eu aprendi que eu era um cara desejado, né? Talvez não por todas as mulheres que eu gostaria, não talvez as 10, as mulheres mais tops naquela época, mas eu entendi que era um jogo de matemática. E por ter entendido o jogo, eu poderia ficar com mulher quando eu quisesse. E isso me fez ter confiança suficiente para dentro do meu relacionamento hoje, um relacionamento saudável, eu poder ter o culhão de quando a minha namorada fazer algo que não me agrada, eu virar para ela e falar, amor, eu não concordo com isso, eu acho que a gente tinha que conversar. E mesmo ela não gostando, eu continuar mantendo a minha opinião, porque eu não tenho mais medo de perder essa mulher. Eu sei que a qualquer momento, se ela decidir me largar, no dia seguinte eu consigo ficar com outras mulheres, sendo fazendo cold approach, que eu costumo ensinar no Método Vila Verde, sendo usando as técnicas do Tinder, do Instagram, que eu também ensino. Então você passa a se sentir
abundante, ao invés de viver num estado de abundância. E isso te ajuda a colocar limite no teu relacionamento. Isso te ajuda a deixar um relacionamento mais saudável. Isso te ajuda a não ficar inseguro com o passado da sua mulher. Né? Puta, mas minha mulher já ficou com outro cara, minha mulher já deu pra outro cara. Irmão, se o seu passado for pior que o dela, e se você viveu uma fase promíscua, o seu passado com certeza foi pior que o dela, você não vai se sentir inseguro quanto a isso. Tudo que minha mulher viveu, eu já vivi o quádruplo, talvez 10 vezes mais. Então por que eu vou ficar inseguro? Nada é novo, não tem nada demais. Bom, mas o veredito final. Se eu voltasse a ficar solteiro hoje, eu voltaria para essa vida promíscua? Durma com o máximo de mulheres que você conseguir? A minha resposta é não. Eu não faria isso. Eu tenho certeza agora que o tempo que eu gastaria ficando com uma mulher por dia, né, o tempo que eu gastaria abordando no Tinder, no Instagram, em festa, etc., eu poderia estar investindo no meu business. Mas, em contrapartida, eu também não seria aquele cara que fica trancado, né, no famoso modo caverna. Cara, eu teria ali 2 dates fixos que nem eu sempre tinha pro sábado e pro domingo, e durante a semana, caso acontecesse, eu abordaria algumas mulheres. Independente do caminho que você escolher, dormir com o máximo de mulheres que você quiser, ou esperar a mulher certa, ou, por exemplo, o meio termo, né, que foi o que eu encontrei pra mim, você precisa aprender a se colocar em oportunidades. É isso que você precisa para poder ficar com mais mulheres. Se colocar em oportunidades de conhecer mais pessoas. Trancado dentro do seu quarto, quantas mulheres você vai ver por dia? Quantas oportunidades de abordar uma mulher você vai ver por dia? Ah, mas eu uso o Tinder. Tudo bem, o Tinder é um bom canal de aquisição para conhecer novas mulheres. Mas se eu te disser que de 10 mulheres que você abordar, 7, 8, você vai conseguir pegar um número. A abordagem é algo que nenhum homem faz. Então, se você quiser ter resultado, aprende a fazer abordagem. E mais que isso, saia da sua zona de conforto e se coloca num lugar que você vai conhecer mulheres. Se você está esperando a mulher certa, você vai ter mais facilidade para conhecer ela. Se você quer pegar todo mundo e dormir com o máximo de mulheres que você conseguir, a sua exposição a mulheres vai ser muito mais alta. Então pega a sua rotina e pensa, o que eu posso fazer na minha rotina em outro lugar, fora do meu quarto, na rua? Eu posso incluir algum hábito novo, eu posso mudar o ambiente que eu trabalho, o ambiente que eu estudo para um ambiente onde tem mais mulheres. Como é que eu me coloco em situações de poder abordar, de criar oportunidade? Outra coisa que eu quero deixar muito claro é que se sentir abundante é muito diferente de ser abundante. Mesmo estando num relacionamento onde eu respeito a minha namorada, eu sei que a qualquer momento eu posso ficar com a mulher que eu quiser. Então eu não preciso estar vivendo num estado de abundância e ficando com todo mundo. Porque eu sei que a qualquer momento eu posso ficar. E essa é a diferença entre se sentir abundante e ser abundante. Eu tenho muitos alunos dentro da nossa comunidade que estão num momento onde eles pegam várias mulheres. Mas mesmo assim eles ainda têm medo de ficar sozinho. Porque eles estão num momento de abundância, mas eles não são abundantes. E esse é o mindset que você tem que mudar. Independente do caminho que você escolher, aprende a fazer abordagem, aprende a se comunicar, porque mesmo no relacionamento, mesmo solteiro, mesmo esperando a mulher dos sonhos, você tem que saber que quando você quiser, você pode ficar com uma mulher. Grava, essa é a diferença entre ser abundante e se sentir abundante. Eu quero que você seja abundante e não só se sinta. Bom, e o que você pode levar de prática desse vídeo aqui? Primeiro é definir o que você quer para sua vida. Você quer viver numa vida promíscua? Você quer pelo menos ter uma fase promíscua agora? Você quer esperar? Você quer achar um meio termo como eu achei? Ou você quer começar a namorar? Entenda que você precisa criar momentos de oportunidade. Então pega a sua rotina, destrincha ela. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir, em qual momento eu posso me colocar em situações onde eu tô com mulheres, onde eu vou conhecer mulheres novas? E depois se coloca nessas situações. Muda o ambiente que você trabalha, muda o ambiente que você estuda, tenta se colocar em lugares onde tem mais mulheres, onde eu treino. Eu vou correr na esteira? Não, eu vou correr na rua porque aí eu vou ver mais mulheres. Se coloca em situações que você possa ver mais mulheres. Dentro do seu quarto, você não vai conhecer mulheres novas. E depois, é claro, entenda que você não precisa estar pegando todo mundo para ser abundante. Apenas ter o sentimento de que se um dia você quiser pegar uma mulher, você vai conseguir porque você tem as habilidades para isso. Agora eu quero que você reflita em qual momento você está hoje na sua vida e em qual momento você quer chegar. Além disso, eu quero que você comente aqui nos comentários esse momento. Qual é a fase da sua vida que você está vivendo e aonde você quer chegar? Quais são as dificuldades que você está enfrentando? Comenta aí que eu vou te ajudar. E é claro, se você quiser se desenvolver e melhorar a sua comunicação com as mulheres, eu te convido de novo a conhecer o Método Vila Verde 2.0, onde eu compartilho tudo que eu sei sobre abordagem, tudo que eu sei sobre Tinder, sobre Instagram, sobre gerar picos de emoção numa mulher, sobre ficar com pelo menos uma mulher por semana lá nesse treinamento. Só clicar no link da descrição. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e a gente se vê na próxima. Bora se desenvolver.